Graça e paz, meus amados irmãos, você que está aí acompanhando o nosso canal Evangelho Sem Máscaras. Nós temos hoje mais um vídeo muito importante para você, mas antes eu peço a você que já conhece o nosso trabalho, já vai dando o joinha aí, e se ainda você não apertou o sininho das notificações, aperte. Fazendo assim você vai estar ajudando essa mensagem a chegar até mais pessoas. E você que não é inscrito ainda, assista o vídeo. Se você entender que esta mensagem coaduna com aquilo que você quer para a sua vida, que é um evangelho sem as máscaras religiosas, você vai se inscrever também, vai apertar o sininho das notificações e desta forma, juntos, nós estaremos propagando o reino de Deus, o evangelho de Cristo sem as máscaras religiosas. Também não deixe de comentar alguma experiência que você teve com o sistema religioso, comente aí sobre o vídeo que você está vendo, pergunte alguma coisa que nós teremos o maior prazer de interagir com você para que juntos possamos crescer nesse entendimento de evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a forma que nós vemos ou reconhecemos o homem de Deus, a mulher de Deus. Nós fomos doutrinados por séculos, e eu vou dizer séculos e séculos, que quando nós olhamos para um líder religioso, seja por qual razão foi, ou porque ele é muito carismático, ou porque ele tem muitos seguidores, ou porque ele sobe no altar, no púlpito e prega bonito, ou porque em algum momento ele orou por alguém, se alguém foi abençoado ou foi curado. Nós aprendemos a olhar para essas pessoas e as identificá-la como sendo pessoas cheias do Espírito Santo. E isso é uma tradição que nós recebemos. O problema, meus irmãos, é que isso não está certo. E nós, quando vamos para o exame das Escrituras, nós vamos ver que não é esta a forma correta de se identificar uma pessoa de Deus, de forma nenhuma. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então, para identificarmos uma pessoa, se ele é realmente uma pessoa de Deus, nós temos que ver os frutos na vida dele. E todas essas características que eu falei aqui não são frutos, são manifestações da identidade da pessoa, manifestações da eloquência, manifestações até, em muitas das vezes, até de uma ministração de Deus através da vida daquela pessoa. Ah, mas pastor, aí você está sendo incoerente. Se uma pessoa foi usada num dom espiritual, ele é de Deus? Não, nem sempre. A prova disso nós vamos ver Jesus em Mateus capítulo 7, ele fala sobre isso. Muito naqueles dias chegarão e dirão: Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos maravilhas, nós falamos em novas línguas, e ali eles vão ouvir o Senhor Jesus dizendo para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então isso não é sinal, ou não são sinais de que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher são cheios do Espírito Santo. Não. Então, o que é fruto na vida da pessoa? E eu vou citar aqui 2 versículos que vai nos fazer compreender com clareza como se identifica alguém que é de Deus. Primeiro, João capítulo 13. Ali Jesus falando do como ser discípulo, e ele diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei a vós. Olha que coisa linda. Jesus estava dizendo o seguinte: quer reconhecer um discípulo meu? Vê se ele ama realmente o seu próximo, se ele ama as almas, se ele ama quem está ao seu redor. Isso é um sinal claro. Quando você vê uma pessoa com muito amor pelas almas, com muito amor pelo próximo, Deus está nele. Presta bem atenção. Segundo, conhecereis a árvore pelo fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio,
fidelidade. Observe, ali fala de 9 características que são emanadas do Espírito Santo para a vida do homem. É muito bonito isso, irmãos, porque você reconhece alguém pelo amor, pelo gozo, pela alegria que ele tem de ser cristão, pela bondade que há nele, pela benignidade, o ato de fazer o bem. Então, são essas características que vão verdadeiramente identificar se uma pessoa é de Deus ou se não é de Deus. Dito isto, eu quero trazer aqui 2 experiências para que você, meu amado irmão, você tenha mais clareza do que você vai ver. Algumas pessoas têm entrado no canal e nós temos feito alguns vídeos mostrando os desvios doutrinários, os desvios de conduta que existem dentro da instituição a qual eu fiz parte 22 anos, que é a seita cristã chamada Igreja Cristã Maranata. Nós temos feito alguns vídeos e eu vejo que algumas pessoas entram ali aborrecidos, porque está falando e o Geodeti é homem de Deus, o fulano é homem de Deus, o outro é homem de Deus. E eu quero falar aqui algumas experiências que nós tivemos e que chegou até nós, que vai mostrar realmente o caráter desses homens. Meus irmãos, não sejamos enganados. Nós sabemos que Jesus permitiu que Judas caminhasse com ele até o último dia, até o último momento. Deus não vai exercer juízo sobre ninguém aqui na terra, porque Deus é tempo da oportunidade, é tempo da graça. Agora, nada está oculto ao olhar de Deus. As pessoas vestem uma máscara de santidade porque pregam, porque dizem, eu vi um anjo, eu sentei na mesa para tomar café com Jesus, e as pessoas ouvem isso e ficam maravilhados. Nossa, homem de Deus. Irmão, abra os olhos. Isto não é sinal de uma pessoa ser de Deus ou não. De forma nenhuma. E eu vou contar aqui algumas experiências. A primeira experiência que eu conto foi um trabalho que aquela instituição, a ICM, realizou ali na cidade de Ibatiba, município do Espírito Santo. Isso quem me relatou foi um ex-pastor da instituição e ele me contou isso com muita dor no coração. Disse ele que naquele dia ele começou a perceber que a obra perfeita estava, na verdade, fantasiada, mas por trás havia muitas coisas escusas. Isso já foi, depois, parece-me, dos escândalos que tinham acontecido ali, em 2009, 2010, os desvios de verbas. E nesse dia foi a região de Ibatiba, toda foi convocada para um grande evento. E nesse grande evento estaria presente o pastor presidente da igreja para trazer uma palavra e mais alguns pastores do presbitério, do conselho presbiteral. E disse esse irmão que foi uma semana de muito trabalho, organizando tudo, ajeitou tudo. E nos últimos momentos ali, acabaram de organizar, deu a hora do evento, então foram chegando os visitantes, chegando os pastores, e chegaram então os pastores que vieram do presbitério. O presidente da igreja, o senhor Geodeti Gueiros, e mais 2 pastores juntamente. Chegaram cada um em um carro com rótulo nas laterais da instituição Maranata, eram carros da igreja Maranata. Os carros eram Volvo, que são carros das linhas mais caras que tem no Brasil, e a informação que eu tenho segura que esses carros são blindados, são carros caríssimos, e chegaram cada um em um veículo, 3 Volvos, com motoristas particulares e com seguranças. E ali eles desfrutando de todo o conforto. E eu digo isso por quê? Porque muitos irmãos são iludidos, como eu fui por muito tempo, que todos na obra perfeita são voluntários e não dão despesa ao presbitério. É mentira. Engana-se o povo, engana-se os pastores locais, que muitos não têm condição nenhuma e dão a vida pela instituição, enquanto a cúpula da igreja desfruta das benécias do poder que ela tem, com carros caríssimos,
com carros blindados, com seguranças, e são super-homens, são super especiais, porque são os líderes. E os coitados que estão aqui embaixo, andando com seus carrinhos velhos, muitas das vezes, como eu conheço casos de acidentes, capotaram, e o presbitério sequer comprou um carro novo para dar para o pastor. E sucessivamente. Foi o primeiro ponto naquele evento ali, que já chama a atenção de como aquele povo é arrogante e como eles são mentirosos. Eles desfrutam sim do patrimônio, do dízimo da igreja, isso é fato, todos sabem. Segundo, terminou-se o evento e esse pastor, ele foi até levar os pastores que tinham vindo para dormir no melhor hotel que existia na cidade de Batiba. Disse ele que reservou lá os quartos que haviam sido solicitados e, terminando o evento, depois da assistência, ele foi com eles até lá e já tinha preparado janta, preparado tudo. Quando chegaram lá, o presidente da igreja, o senhor Geodetigueiros, ele olhou para o hotel e ele pronunciou algumas palavras. E a tradução dessas palavras, numa linguagem bem mineira, foi: não vou dormir nessa espelunca, isso não é hotel para mim. A presunção e a arrogância daquela turma é algo assim assustador. Enquanto Jesus falava com seus seguidores: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós temos pastores, e isso não acontece só na igreja cristã Maranata, isso acontece na maioria das igrejas. Cristo já está longe há muito tempo dessa turma, porque a soberba, a arrogância e a ganância e o poder corrompeu. Ele não podia dormir naquele hotel porque ele era muito importante para dormir num hotel tão simples como aquele. Meus queridos irmãos, entraram no carro e foram dormir num hotel de luxo em Venda Nova. Ali nas serras de Venda Nova tem hotéis ali muito bons, em Pedra Azul, que chama. E essa cena, aquele pastor, que é um pastor de situação financeira muito humilde, aquilo provocou nele um mal-estar tão grande. Quando ele me contou isso, ele falou assim: Osiel, como que a gente fica tão cego que a gente consegue acreditar nas mentiras que esse povo profere? São soberbos, arrogantes e se consideram superiores a todos. Meus irmãos, complicado. E uma outra cena que aconteceu foi no Manaim. Esse é um irmão a qual tive o prazer, ele vendo esse vídeo vai se identificar. Estou com a autorização dele para contar esse testemunho, não vou citar o nome dele para não expô-lo. Ele é um senhor hoje de uns 75, 76 anos. Na época ele tinha 62, por aí, 63 anos. Ele estava em um seminário no Manaim. E naquele seminário, ele sentou atrás, ele sentado ali um pouco mais atrás, que eles chegaram numa van e os locais mais à frente já estavam ocupados, ele sentou um pouco mais atrás. E uma das aulas prolongou muito. E ele estava com vontade de usar o mictório. E ele muito apertado ali, segurando para terminar a aula. Quando terminou a aula, ele levanta e ele vai em direção ao local que ele conhecia, o mictório, e ele sai então, assim que fizer a oração, ele desce do salão de reuniões para ir. E quando ele está quase chegando, já havia uma fila formada para uma das refeições que é servida ali, mas ele não estava indo para a fila de refeição, ele estava indo. E o senhor presidente encosta, abraça ele e diz as seguintes palavras para ele: hoje eu vou te ensinar a ter educação, porque não vai faltar comida para ninguém e você não precisava sair correndo para entrar numa fila. E pegou esse irmão, levou, pôs lá no final da fila. Ele, sem palavras, não sabia o que dizer, o que falar, e quase ali com as suas necessidades, e ele conta isso com muita dor. Disse ele que ele nunca mais voltou no Manaim, e hoje, louvado seja Deus, ele não pertence mais àquela instituição. Mas ele disse que se tivesse como ir embora, mas ele estava numa van e não tinha como ir embora,
que acabou para ele o seminário, acabou para ele naquele dia qualquer resquício que ele tinha, que aquele homem era um homem de Deus, porque ele foi tão bruto, tão grosso, tão sem respeito. E eu conto esses dois testemunhos aqui para que você abra os olhos. Larga de ser cego espiritual. Para de olhar Xandalaia para identificar pessoas de Deus. Para de ficar vendo, eu tive uma visão, para identificar pessoas de Deus. Começa a ver as pessoas como elas são. Isso são máscaras. E nós pregamos aqui, o nosso trabalho é do sábado. Todo sábado nós vamos lançar um vídeo aqui com testemunhos verdadeiros para mostrar quem são as pessoas e o que é uma seita cristã, para que você abra os olhos. Para de olhar para as pessoas porque elas profetizam, ou elas oraram, ou têm muitos seguidores. Para com isso. É tempo de abrir os olhos. É tempo de largar de ser ignorante espiritual e compreender o que é realmente uma pessoa de Deus. E eu convido a você, meu irmão que chegou até aqui, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Porque aqui nós falamos de um evangelho que é simples. Por que nós contamos essas duas experiências? Porque Jesus ensina justamente o oposto. E eu posso quase afirmar para vocês, a maioria dos líderes que estão aí nos púlpitos das igrejas, se eles te mandarem para a direita, vá para a esquerda. Se eles te mandarem para a esquerda, vá para a direita. Eu disse a maioria porque eu sei que tem exceções, tem homens de Deus ainda espalhados em todos os lugares. Mas, em regra, se te mandar por um lado, vá para outro. Porque com certeza ele está te caminhando para um caminho ruim e não siga o exemplo deles. E ficou até aqui? Dá o seu joinha. Sentiu que esse vídeo pode ajudar alguém a ser liberto de uma seita? Caminhe esse vídeo para ele, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.